nosso companheiro Manuel Gamas, que vai nos falar sobre Vós sois a luz no mundo. Vamos envolvê-lo com muito carinho. Obrigado, locutor. Que Jesus, o companheiro e amigo de nossas vidas, possa nos envolver nessa manhã linda em que tiramos para meditar um pouco em suas palavras. E foi o próprio Jesus que disse uma afirmativa profunda que até hoje nós nos indagamos se essa afirmativa que Jesus estava falando é para nós mesmos. Quando ele afirma: vós sois a luz do mundo. No capítulo 5 de Mateus, logo depois das bem-aventuranças, em que Jesus dá um roteiro seguro para nós atingirmos a perfeição, atingirmos os nossos estágios superiores da evolução, ele nos coloca duas afirmativas. Ele fala: vós sois o sal da terra. Agora, talvez num encontro particular com os discípulos, depois de falar das bem-aventuranças para a multidão, ele diz: vós sois o sal da terra. O sal que preserva, o sal que dá gosto na comida. E aí Jesus está falando: vós sois o sal da terra. Mas ele diz também: vós sois a luz do mundo. Aí fica mais profundo para nós. Porque em todos os cantos que nós vamos na terra, nós observamos a escuridão. E muitas vezes, quando nós olhamos no espelho, observamos a escuridão em nós. Muitas das vezes não conseguimos perceber essa luz que Jesus está falando que nós somos. Porque na afirmativa, Jesus ele não fala assim: vós sereis a luz do mundo. Um dia sereis a luz do mundo. Ele afirma: vós sois a luz do mundo. Onde está essa luz? Então afirma os espíritos Joana de Ângeles que nós somos como uma semente jogada na cova. Aquela semente, quando é jogada na cova, escura, fria, dentro daquela semente há um potencial, há uma árvore, há frutos, flores. E para que essa sementinha possa ser uma árvore, ela tem que lutar dentro dessa cova, dentro desse lugar escuro, frio. E agora acontece algo fantástico. O tropismo, o fototropismo. Agora, esse caroço, essa semente que está ali agora, ela busca, através desse fototropismo, busca o calor do sol, busca a luz do sol, e através dessa ânsia de sair daquele buraco, de sair daquele frio, de sair daquele escuro, ela quebra a casca do caroço. E ela vai lutando agora para sair de dentro daquela cova, rasgando a terra que está sobre ela. E ela, aos poucos, vai surgindo, vai despontando uma coisinha verde, um talinho verde. Esse talinho verde buscando a luz. Esse fototropismo. Joana de Ângeles diz que nós somos como
essa semente. Ela vai chamar agora de tropismo divino. Que nós estamos nesse buraco, nessa cova fria, envolvido por terra, envolvido pela carapaça, pela casca da semente, para proteger a semente. E nós, pelo o tropismo divino, pela ânsia de chegar a Deus, pela ânsia de ser um espírito evoluído, pela ânsia de ser feliz, nós desbravamos, quebramos essa casca e vamos aos poucos desbravando essa terra, esse buraco escuro, essa escuridão, para aos poucos nós irmos despontando como um raminho, um talinho. E agora nós, sentindo essa presença de Deus, cada vez mais nós vamos o quê? Desenvolvendo, subindo e nos tornando árvores. Como é difícil, meus irmãos, sairmos do buraco escuro. Como é difícil nos liberar da casca que envolve a essência divina, a essência espiritual que somos. A casca do orgulho, a casca do egoísmo. O buraco escuro da ignorância. Como é difícil para todos nós. Mesmo nós espíritas, com todo esse conhecimento espiritual que temos, com todo esse acervo de leituras, que cada vez mais vai nos tornando pessoas inteligentes, mas é tão difícil de sairmos desse buraco, de quebrarmos, de nos liberar dessa casca, dessa couraça que nos envolve, para sermos luzes. E aí Jesus fala: vós sois a luz do mundo. A terra é um mundo de escuridão, é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. E nós que conhecemos a verdade, e nós que estamos querendo o autoconhecimento, o autodescobrimento, somos essa luz do mundo. Nós que estamos bebendo desse conhecimento, nós que estamos bebendo dessa água viva que nos alimenta, somos os representantes da luz no mundo. Olha a responsabilidade nossa, gente. Nós somos os discípulos de Jesus. E como representantes da luz, aonde quer que nós sejamos, nós temos que ser luzes. Nós temos que ser luz. No trabalho, dentro de casa, dentro do lar espírita, na rua, no trânsito, nós temos que ser luzes. A luz orienta, a luz ilumina, a luz aquece. Nós somos essas luzes na terra. O conhecimento que nós temos já é suficiente para nós iluminarmos alguém, para nós tocarmos o coração de alguém. Quantas pessoas que hoje nos procuram indecisas com a vida, à beira do suicídio. E a nossa palavra pode ser uma orientação para essa criatura. O nosso olhar pode atrair alguém que nós nunca vimos. E a pessoa chega, não nos conhece e começa a falar da vida dela pra gente. Nós atraímos, a nossa luz íntima atrai.
Não já passou isso com vocês? Você está num lugar e alguém chega para conversar contigo, você nunca viu a pessoa, você não sabe quem é a pessoa sente uma confiança em você, como se você fosse um psicólogo, como se você fosse um orientador, e começa a conversar com você da vida dela. O que essa pessoa viu em você porque você é lindo, maravilhoso, tem um cabelo pintado? Não, porque ela sentiu algo intimamente em ti. Luz. Se nós estamos lá fora na escuridão e de repente a gente liga uma luz, o que acontece? As mariposas começam tudo a vir para a luz, aproximando da luz, sentindo aquela luz. Lá fora nós somos do mesmo jeito. Quando nós acendemos essa luz, lá fora nós atraímos essas pessoas que estão famintas de luz, de paz, de orientação. Mas só que é muito difícil. A gente fala assim, é muito difícil isso. Isso é para outra reencarnação. Essa agora eu vim para poder tomar água fluidificada, assistir palestra e mais nada, me preparar para outra reencarnação. Na outra eu volto igual foguete. Porque nessa não dá. E a gente bate no peito assim, funda lá para dentro. Eu sou tão inferior. Quem é que não é inferior? Todos somos inferiores. Mas o que nos impede? Quais são os maiores obstáculos para que nós possamos encontrar com essa luz dentro de nós? A luz não está fora, a luz está dentro. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro. O reino de Deus está dentro de vós, afirma Jesus. Não existe céu e nem inferno, lugar geológico. Fora, o céu e o inferno está dentro de nós. Ou se nós queremos colocar como na visão espírita, que alguns espíritas colocam, o céu é como se fosse o nosso lar. E o inferno como se fosse um umbral. Então vamos falar nessa visão que alguns colocam assim. O nosso lar e o umbral está dentro de nós. As zonas felizes do mundo espiritual estão dentro de nós. Não está fora. No livro Irmão Jacó, quem não leu esse livro, meus irmãos? O livro Voltei. Quem não leu, leia o livro. No livro Voltei, um grande trabalhador espírita, ele desencarna. Alguns falam que ele foi o presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E chegando no mundo espiritual, a decepção desse homem, que ele não tinha a luz que ele achava que tinha. Porque ele não desenvolveu, no final do livro, ele vai entender porque ele não tinha desenvolvido a luz em si. Ele ajudou muitas pessoas a desenvolver a luz, mas não desenvolveu em si mesmo. E ao chegar no mundo espiritual, ele não foi para um umbral, ele foi socorrido, ele foi ajudado pela espiritualidade maior, mas ele sentiu algo diferente. Ele não tinha a paz de consciência, a paz de consciência de que aqueles espíritos iluminados chegavam e tinham. Afirmam os espíritos que quando nós espíritas desencarnamos, que a primeira pergunta que nós espíritas fazemos é: por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais na Terra? Mesmo trabalhadores espíritas. Porque ao chegar do outro lado, nós vemos as oportunidades que tínhamos para podermos desenvolver essa luz, para podermos expressar essa luz de forma mais intensa. E nós não aproveitamos. Quais são os obstáculos maiores? O primeiro obstáculo nós vamos encontrar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos capítulos mais importantes, mais lindos, que eu mais gosto de ler.
Porque é um capítulo que mexe contigo, que fala contigo, porque fala de nós. Aquele capítulo somos todos nós. Ao ler aquele capítulo, eu me vejo no capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo, Allan Kardec desenvolve algo fantástico, algo que todos nós temos necessidade de ouvir, temos necessidade de estudar e temos necessidade de meditar. Lá ele vai falar sobre o apego, que é uma das maiores dificuldades para nós, espíritos, evoluirmos. O apego. Diferentes tipos de apego. Nesse capítulo, Allan Kardec vai nos ensinar que o rico, como Jesus fala, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, a gente, quando nós éramos católicos, né? A gente ficava pensando assim, como é que pode esse negócio, um camelo entrar no fundo da agulha? Aí eu não quero ser rico mesmo, vou dar o dinheiro tudo para a igreja. É isso que Jesus quer falar? Onde que surgiu essa frase? Essa frase surgiu de um encontro que Jesus teve. Um rapaz chega para Jesus, cai de joelhos e pergunta a Jesus, o que fazer para conquistar a vida eterna? Jesus disse, segue as leis. Quais leis? Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe. Ele disse, não, eu sigo isso desde a juventude. Ah, então se você segue desde a juventude, tá ótimo. Falta uma coisa para você. O homem era riquíssimo. Da proporção do Donald Trump em Nova York. Imagina o Donald Trump em Nova York com todos aqueles apartamentos, com todos aqueles prédios. E Donald Trump procurar Jesus Cristo e fazer. O que fazer para conquistar a felicidade eterna? Eu vou na igreja toda semana, na igreja batista. Eu vou lá, eu respeito todos os mandamentos. E aí Jesus olha para Donald Trump nos olhos e fala assim, olha, é preciso uma coisa mais para você fazer. Ai, 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 ai. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem ter comigo. Oh my God. Qual de vocês aqui sairia para vender tudo? Nenhum de nós. Eu não sairia. Nenhum de nós, gente. Temos força moral e espiritual suficiente para deixar toda a fortuna do Donald Trump, se fosse nossa, e seguir um homem que não tem nada, que não tinha nem uma pedra para encostar a cabeça. Se nós fizéssemos isso, os psiquiatras iam atrás da gente para falar que a gente estava louco. Está louco, é caso de loucura. Nenhum de nós tem essa força moral para isso. E quando Jesus está continuando, Jesus fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Passar esse camelo pode ser uma corda feita do couro de camelo, entrar dentro da agulha, ou pode ser também, alguns estudiosos falam, que em Jerusalém tinha uma entrada que chamava a entrada da agulha, que quando os camelos chegavam, eles tinham que abaixar a cabeça para poder passar e tirar tudo aquilo que estava nos ombros, a carga que estava nos ombros. E o camelo passava.
era como se fosse uma alfândega, para ver o que eles estavam trazendo para vender lá dentro. Então, o que acontece? Pode ser também isso, uma figura, Jesus utilizando isso, que para nós entrarmos, nós temos que tirar todas as cargas que nós estamos levando. O apego. Não é fácil, gente. Aí Joana de Anjos vai desenvolver um item, me parece que no Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, sobre a avareza. Porque nós confundimos riqueza com avareza. Nós podemos ser ricos? Podemos. A riqueza é uma maldição? Não é uma maldição. A riqueza é uma perdição? Não é uma perdição. Você gostaria de ser rico, Manuel? Claro que sim. O problema é a avareza. O que é a avareza? É quando nós deixamos as coisas materiais nos dominar. É quando as coisas materiais, elas se tornam mais importantes do que as coisas espirituais. Quando eu acordo pela manhã já pensando quanto que está o dólar, quantas horas eu vou trabalhar, e não faço uma oração primeiro. Porque nós conhecemos, meus irmãos, muitos pobres avarentos. Nós conhecemos muitas pessoas pobres que desejam a riqueza dos outros e se revoltam porque são pobres. E nós conhecemos muitos ricos que ajudam nos projetos de assistência. E se imagina se não existisse a riqueza, como é que seria a tecnologia? Imagina que todos os países fossem iguais ao Haiti. Imagina que todos os países fossem iguais aos países da África, os países da South America. Como é que seria? Como é que nós iríamos desenvolver a tecnologia? Os países ricos vêm, a riqueza vem também, afirma Kardec, para nos ajudar na evolução tecnológica, na evolução intelectual. Porque como que nós conseguiríamos chegar na Lua se nós não tivéssemos o dólar? Um país firme como esse que nós tivemos. Se não fosse a riqueza, o poder militar que essa nação tem hoje, nós não teríamos o iPhone. Nós não teríamos a tecnologia do iPhone. Toda a tecnologia do iPhone, toda a tecnologia que nós temos hoje, essa tecnologia ela foi feita para a guerra. E logo depois nós usamos. A tecnologia hoje usada pelo exército americano, que é o mais desenvolvido no mundo, nós vamos ter ela daqui 5 anos. E a gente vai ficar tudo louco, meu Deus do céu, como é que a gente tem isso? E ele já tem a tecnologia. E essa tecnologia é jogada para nós depois. Mas se não tivesse o tutu, como é que faria isso? Como é que faria essas pesquisas se não tivesse o dinheiro? Quantos homens ricos, bilionários, que eles usam o dinheiro nas pesquisas de doenças, sustentam hospitais inteiros, abrem parques, esses parques que nós vamos visitar, muitos deles são bilionários que sustentam isso. Que abriram esses parques, agora mesmo são bilionários aqui nos Estados Unidos, eles fazendo isso, abrindo parques onde aconteceu as guerras civis, a guerra civil aqui nos Estados Unidos, preservando esses lugares, comprando esses lugares. Nós vemos hoje Bill Gates, o bilionário que investe muito dinheiro na África, na educação de crianças, promovendo trabalhos para crianças, para mulheres, para homens. A mulher do Bill Gates é a segunda pessoa que mais investe na África. Primeiro é o Bill Gates, né? Nós vemos aquele vocalista do YouTube, milionário, talvez bilionário, que eu não sei, que investe muito dinheiro nos países pobres. Então a riqueza ela não é uma desgraça.
se nós sabemos como usar a riqueza. A riqueza é uma prova difícil para o espírito. É uma prova difícil. A riqueza é mais difícil do que a pobreza. É claro que sim. Porque na riqueza nós vamos esquecendo o próximo. Dentro daqueles palácios maravilhosos, há uma tendência para nós ficarmos frios, calculistas. Há uma tendência normal em nós, do instinto de preservação. Quanto mais se tem, mais inseguro você é. Que é o instinto de preservação, quando nós éramos ainda quase que animais, lá nas eras bem remotas, que a gente juntava aquela coisa, juntava a comida e escondia do outro. Graças a Deus a gente não faz isso mais. E colocava a comida e escondia ali, e quando um chegava a gente matava por causa daquela comida, porque a gente está preservando-nos. O instinto de preservação. Aí nós tínhamos que comer, nós tínhamos que alimentar, nós tínhamos que descansar e nós tínhamos que reproduzir os instintos básicos daquela época. E isso nos causava prazer, nos dava prazer. O nosso prazer era comer, dormir e reproduzir. Você já viu algum animal participar? Vai para um asilo e depois sai do asilo sorrindo? Já viu algum animal fazer isso? Um cachorrinho fazer isso? Não. Ir sozinho para um asilo, olhar para o dono, já vai lá para o asilo. Não. Como que ele fica feliz? O dono chega em casa e joga e coloca aquela comida maravilhosa para ele, ele pula para cá e pula para lá. E aquela coisa. Comeu aquela satisfação, ele deita ali, pô. Quando ele sente o cheiro que tem uma cadelinha na área que está no cio, ele sente o cheiro e ele vai buscando aonde que está isso, o instinto de preservação. A fêmea solta, exala um cheiro avisando que ela está no cio. E o animal macho vai, busca e tem aquele prazer naquele momento. Se não tivesse isso, não tinha a espécie. E aí, quando nós chegamos, nós saímos do reino animal, entramos no reino hominal, nós trouxemos todos esses instintos básicos, porque as nossas primeiras reencarnações, elas foram encharcadas de instinto. O que prevalecia em nós era o instinto de era o instinto de alimentação, de descanso e reprodução. Por essas três coisas a gente matava, a gente fazia o que quiser, o que fosse possível, para poder nos preservar. É o princípio inteligente, essa chama de luz, viajando. Essa é o caroço que eu falei, que agora está dentro desse caroço todos os germens. Nós somos um princípio inteligente. Nós saímos da mão de Deus pontos de luz. Isso que Jesus quer dizer. Nós saímos ponto de luz na mão de Deus. E Deus nos manda como esse ponto de luz, como princípio inteligente, e vamos navegando, entrando dentro dessa cova escura das reencarnações ou encarnações. E vamos navegando para podermos o quê? Descobrir esse ser imortal que está em nós. Só que o apego às coisas materiais nos distancia do ser real que nós somos. Eu desperdiço mais tempo em ter e esqueço de ser. Nós vemos aqui na nossa cultura, o lugar, o país onde nós vivemos, e nós vamos se conversando com as pessoas, a maioria das pessoas não tem tempo para nada. Não é assim? Mas por que a gente não tem tempo para ir no centro? Para fazer uma leitura? Para poder descansar a mente?
Porque nós estamos preocupados, nós aqui não, gente, o pessoal lá fora, viu? Da nossa casa espírita. Nós estamos preocupados mais em ter. E para ter, é necessário desprendermos muito tempo no trabalho, arquitetando fora do trabalho como ter essas coisas. E vamos fazendo, desperdiçando esse tempo, e quando nós terminamos a nossa encarnação na Terra, chegamos do outro lado como aquele camelo cheio de coisa no ombro. E os Espíritos falam, agora você tem que tirar tudo do ombro para poder passar. Os que estão espiritualizados, os que já começaram esse processo de desapego aqui na Terra, falam assim, não, ok, pode tirar. Tirou. Vamos embora. Os que estão materializados, os que vivem para a Terra, não, de jeito nenhum, eu não vou tirar isso aqui, não. Então você não pode passar, meu senhor. Não posso tirar, mas não, eu quero ficar com isso. E nós ficamos nas zonas infelizes por tempo indeterminado. Nós que determinamos o tempo com essa carga nas costas. Aquele camelão andando para lá e para cá, com a carga nas costas, porque nós estamos ligados com isso. E esquecemos daqui, do coração. Jesus conta uma parábola que diz que um homem, ele tinha... A plantação dele deu muitos grãos, e ele disse para ele, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Os meus celeiros são tão pequenos, como é que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou derrubar todos os meus celeiros. Todos os meus celeiros vou derrubar. Construir outros grandes, maiores. E vou colocar todos os meus grãos. E aí eu vou ficar tranquilo. E então ele construiu celeiros e colocou os grãos. E colheu os grãos e colocou tudo. E disse, alma tranquila. Come, bebe, dorme, descansa. E Jesus termina a parábola. Sem saber que é tolo que és, ainda hoje tomar-te-ão a vida. Não acontece muitas vezes, gente. Tem pessoas que acham que a morte, ela tem um contrato com um pessoa mais velho. Não, quem vai morrer? Não, o André vai morrer primeiro que eu, porque ele está com 45 e eu estou com 35. Vamos colocar assim, né, André? Ele está com 35, eu estou com 45, então ele vai primeiro. A morte não tem contrato com idade. Um ataque de coração em um jovem, em uma pessoa de 30 anos, é mais fulminante do que numa pessoa mais velha. Não estou apontando para você, não, vou pôr o espírito aqui, viu? Porque de uma pessoa mais velha. Então não tem hora para a gente partir. A qualquer momento a espiritualidade pode chamar a gente. E aí como que nós estamos? Nós estamos como esse camelo cheio de coisa no ombro. E bem amarrado mesmo, que ninguém solta. Ou nós já estamos aprendendo o processo do desapego, meus irmãos. Que não é fácil. A ter as coisas e não deixar as coisas nos ter. A organizar aquilo que você tem, administrar aquilo que você tem, de forma que aquilo não comande a sua mente. Quantas pessoas que não conseguem dormir com medo do stock market, lá das como é que é? As bolsas de valores, vai cair, vai subir. Meu Deus do céu, eu apliquei tanto e vai subir. E gente já com 70 anos, eu fico, meu irmão, você está com 70 anos, o que você quer mais da vida? Dedica a sua vida e espera. Não posso. Outro amigo já está com 54 anos. E ele fazendo as contas lá, e ele me chama, né? Para poder me doutrinar, ele quer me doutrinar. Imagina, ele é um judeu, imagina para você, um judeu americano materialista, imagina. Então ele quer me dizer, mano, eu vou te ensinar aqui como é que você vai aposentar aqui nos Estados Unidos.
E aí ele começa a fazer as contas e dá tudo certinho mesmo. Mas se eu for viver aquela vida, eu não vou vir no centro uma vez na vida. Ele diz, mas não, é assim, olha, eu estou fazendo a conta agora. Eu não posso agora aposentar. O homem já está com dinheiro até assim, gente. Eu não posso, porque eu faço as contas. Eu vou aposentar com 62 anos e eu tenho 30 anos de dinheiro para gastar. E eu penso sozinho, eu não falo com ele, né? Eu penso sozinho, e se desencarnar com 65? O governo passar a mão em tudo. Não é, gente? E a pessoa vive... Qual é a rotina dessa pessoa? Comer, dormir e trabalhar. Ele disse para mim, eu não quero filhos, eu não quero esposa, porque isso dá muito, muito trabalho e despende muito dinheiro. Então um dia ele me convidou para a gente ir na casa dele, minha família, nós fomos na casa dele. Eu, Manuel, eu vou agora te apresentar a minha esposa. E eu falei assim, olha, danado, tá brincando comigo, né? E eu pensei que era uma mulher linda, maravilhosa. E ele desceu no basement. Falei, no basement? A mulher fica no basement. E aí, desceu pro basement aquela, Holly Davis, aqui está minha esposa. Eu falei assim... Aí eu falei assim, aí eu pensei, você tem que só pensar, né? Senão perde a amizade. Eu falei, que maravilha! Era a esposa dele. Agora eu vou mostrar os meus filhos. Eu falei assim, meus filhos, agora que diabo tá vindo agora, gente? E aí ele me levou num quarto cheio de pinball machine, sabe pinball machine? Ele tem ele tem uns 50 pinball machine lá. E aquele monte de coisa, aqui tá os meus filhos. Fliperama, aquelas coisinhas assim de brincar. Eu digo, meu Deus do céu. No momento de depressão, quem vai conversar contigo? No momento que você estiver lá no asilo, porque eu fico pensando isso. Às vezes eu trago uns casos para ele, para tentar assim. Você não sabe o que aconteceu no asilo agora? Tinha uma pessoa lá que ela vivia sozinha, eu falo para ele, né? Tinha uma pessoa que ela vivia sozinha, você acredita? E ela está no asilo, ninguém vai visitar ela. E ele nem toca. O que é isso? O apego. Totalmente apegado às coisas materiais. Totalmente ligado com aquilo que é sensorial. Com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente cheira. E esquece do mais importante, que é a vida espiritual. E quando nós saímos do Brasil e viemos para aqui, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Porque muitas vezes nós chegamos aqui, como eu cheguei, para me ser rico em 2 anos. Eu queria comprar 2 apartamentos, comprar uma fazenda lá no interior, umas 100 cabeças de gado. Era 5 mil para 2 anos de idade, 2 anos. E os amigos aqui me ligavam, mas aqui assim, você começa com $20 a hora. E eu, igual um doido, né? Com $20 a hora. E fui fazendo as contas. Eu trabalho 18 horas por dia e faço as contas assim. Então, em 2 anos eu ia embora. Cheguei aqui. $5 a hora. Eu olhei para eles. Cadê os 20? Vai começar daqui 5 anos, você ganha 20. 5 anos. E eu comecei a trabalhar igual um louco para juntar dinheiro e para fazer aquilo. E só pensava. E o pessoal, mas você não vai comprar um colchão? Não queria nem comprar colchão, não, porque eu queria ir embora. E dormir no chão. E, não, eu tenho que ir embora. Aquela mentalidade. Que eu cheguei e vi as pessoas. Tinha uma pessoa que morava comigo, ele dormia numa tábua. Ele pegou uma tábua, colocou uns tijolos e colocou uma coisa assim e dormia em cima daquilo. Eu falei, eu vou fazer igual a ele. Aquela mentalidade de juntar dinheiro. E nós fomos morar no basement, 5 pessoas morando no basement. E só tinha um ar-condicionado. Cheguei no verão e aquilo descia, o suor descia assim à noite. E aquela coisa, meu Deus, mas eu tenho que ir focado no quê? No dinheiro. Eu tenho que ir embora. Até que um dia, meus irmãos, comprei um carro. Eu vou comprar esse carro agora, porque esse carro eu vou poder ganhar outro dinheiro. E aí, de repente, eu estava indo com um amigo buscar um veneno, porque eu não bebia, e fui ajudar um amigo a buscar bebida, buscar veneno. Então, nós estamos indo e, de repente, um carro vem e eu só senti a batida. Bateu no meio, pum, o carro ficou assim, gente. Do meu lado. Aquilo eu fiquei parado. Começou a vir na minha vida, começou a vir assim,
como se fosse um cinema, voltando tudo. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? E eu fiquei por uma semana igual um tolo. Paralisado. Mas foi nesse dia, um dia de domingo, que eu me lembro. Quando foi numa segunda-feira, peguei uma carona para ir para minha casa, eu estava na casa da minha futura esposa. Quando eu cheguei, me lembro na Anderson Avenue. Já tinha recebido vários convites para ir no Centro Espírita. Mas eu não podia participar do Centro Espírita porque eu tinha que juntar esse dinheiro em 2 anos. Você lembra o meu plano, né? Quando eu cheguei na Anderson Avenue, eu senti uma atração tão forte para um buraquinho que era. Não era nem um centro, era um buraco. E quando eu entrei nesse buraquinho de luz, eu entendi o que eu vim fazer aqui na América. Assisti uma palestra sobre Jesus. Encontrei pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, que falavam diferente. Meu Deus, esse povo fala diferente. Esse povo é tudo doido. Só de luz. Vai com paz, meu irmão. Que negócio é esse? E vai paz, eu ligava para ele que era o coordenador do centro. Ele ligava aquela coisa, ia visitar as pessoas, aquela casa, tudo em paz, em luz. Eu falei, que diabo de luz é essa, tanto de paz? E André Luiz para cá, e aquela Emanuel para cá. E o livro dos Espíritos, eu não tinha lido nada ainda. E eu cheguei na parte boa, gente. Porque antes era no subsolo. E nesse subsolo tinha um senhor que morava lá, chamava-se Jesus. Era o nome do senhor, Jesus, né? Então a gente, no subsolo, quando eu cheguei, era a cantina. Então a gente descia para a cantina para poder comer. E a gente comia junto com as cuecas dele. Ele instalava as cuecas assim. E a gente ficava lá comendo e nem via cueca, de tanta alegria. Quando eu vejo esses lugares aqui hoje, vocês estão... Isso é um privilégio para vocês. É um privilégio estar num ambiente desse tamanho, gente. E quando eu fui sentindo essa doutrina, quando isso foi penetrando em mim, não que eu sou um espírito de luz, porque eu não sou ainda, eu sou um espírito levado, muito ignorante, muito difícil. Mas eu entendi que eu não vim aqui para juntar dinheiro. Foi uma isca que fizeram comigo. Colocou as notas de dólar na frente, eu fui igual um bobo. E cheguei aqui, era outra coisa que eu tinha que buscar. Eu mesmo. Eu estava perdido no Brasil. Não é que eu estava na droga, não é isso não, gente. Eu estava quase sendo um ateu, uma à toa. É à toa. Porque não existe ateu. À toa. Eu era católico, mas aquelas coisas não penetravam em mim, não mexia comigo, faltava uma coisa. Quando eu entrei naquela porta, quando eu comecei a ouvir a palestra sobre o Cristo, quem era Jesus? A Sônia Sovilho? Aquilo me tocou profundo. E eu olhei para todos eles e falei, não, eu quero ser igual a esse povo. E aí depois chegou e ficou aquele negócio passando a mão, e passar a mão, falando, eu quero passar a mão igual esse povo passa. Aí chegou um rapaz para fazer a oração, o rapaz tinha 2 semanas que estava lá, o Júlio, ia com aquele cabelão grande, e falei assim, nossa, esse desceu o cavalo do centro. Porque na minha época a gente falava, né, os centros de Umbanda, os médios fortes eram o cavalo que a gente chamava. Então eu quero ser igual a esse cabeludo. E comecei a estudar. Me lembro, foi uma sexta-feira que eu comecei o estudo. Parece que 1998. Nunca mais deixei os estudos. Porque à medida que essa coisa, à medida que a gente vai estudando, mais a gente vai encontrando a luz dentro de nós, mais felicidade de viver a gente vai encontrando. Porque essa doutrina nos ensina que nós não somos daqui da Terra. Essa doutrina nos ensina que nós somos do outro lado, que nós viemos aqui simplesmente para podermos aprendermos a sermos melhores. Nós viemos aqui para aprender a amar um outro, a amar o esposo difícil, a esposa difícil, o filho difícil, o patrão difícil, o companheiro de casa espírita difícil, porque também tem. Nós viemos aqui para amá-los.
e Ele nos amar. Nós viemos aqui para desenvolver essas coisas que nós não desenvolvemos ainda. Desenvolvemos a paciência, desenvolvemos a doçura, desenvolvemos a caridade. É isso que nós estamos aqui, gente. Então, quando Jesus afirmou, vós sois luzes, vós sois a luz do mundo, ele não estava mentindo, ele está certo. Nós somos. À medida que nós vamos nos autodescobrindo, à medida que nós vamos nos auto-encontrando, nós encontramos com essa luz. Quantas vezes que eu faço meditações e observe quem eu era para quem eu sou hoje, eu digo, meu Deus do céu, que mudança. Porque naquela época eu não perdoava isso de jeito nenhum. E agora eu já engulo. A gente engole, né? Quantas coisas, meus irmãos. Faça de vez em quando. Nós temos que fazer isso. Uma meditação assim. Quem eu era um mês atrás, antes da doutrina espírita? Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo, viu, gente? Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo dos meus pais morrerem primeiro. E a fortuna, como é que vai ficar o dinheiro? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? E de repente meu pai perdeu tudo que tinha. E eu fiquei desesperado. E agora, como é que vai ser isso? Passei a sentir mágoa do meu pai, raiva do meu pai. Quando encontrei a doutrina espírita, eu entendi que a propriedade era dele, não era minha. Que a propriedade maior que eu tenho, eu mesmo. As minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, é isso que vai comigo para o outro lado. É isso que me faz. É isso que me faz uma pessoa melhor. Meus irmãos, como é tão bom ser uma pessoa do bem. Como é tão bom espalhar a luz. Como é tão bom você chegar num ambiente e todo mundo te abraçar. E todo mundo gostar do seu abraço, da sua palavra. Como é que nós vamos conseguir isso? A gente começa a observar assim, esses grandes homens, Divaldo Franco, que ainda está na Terra, graças a Deus, vai ficar mais uns 10 anos conosco. Quando a gente vê o Chico Xavier, quando a gente vê o Jerônimo Mendonça, quando nós vemos o Bezerra de Menezes, quando nós vemos Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, o que movia esses homens? Esses homens eram luz aqui na Terra. O que movia esses homens? Como é que se a gente for analisar, para observar quais as coisas que eles faziam, que se nós fizéssemos, nós seríamos melhores. Primeira coisa, disciplina. Esses homens eles são completamente disciplinados. Mas essa disciplina é aquela disciplina que muitos espíritas têm, né? O Chico chegou, disciplina. O Emanuel, disciplina. Não é isso. Aquele sargento, até o horário fechado. Não é isso. A disciplina do pensamento. Como é que nós pensamos, meus irmãos? Porque aquilo que sai do nosso pensamento, meus irmãos, é importante. O nosso pensamento dá qualidade a aura, essa transmissão energética que fica ao redor de nós, esse fluido que fica ao redor de nós, e onde quer que a gente vai, nós deixamos as pessoas sentirem, que chamam hálito mental. O que determina esse hálito mental é como nós pensamos. A disciplina do sentimento. Sentir quem nós somos. O que eu sinto? Não, eu estou sentindo uma raiva do Cabral. É raiva. Não, uma raiva fraterna. É raiva, meu irmão. Você não gostou do jeito que ele falou com você, é raiva. Dê oportunidade e dissolva a raiva. Eu estou com a mágoa. Eu cheguei no centro, o pessoal não me cumprimentou direito. Você ficou magoado. É um milindre. Todo mundo tem isso. Mas a gente vai camuflando as coisas, né? Trabalhar dentro de nós essa disciplina do sentimento. O sacrifício, meus irmãos. Quando nós vemos esses homens, eles sacrificam
sacrificam o tempo que eles podiam estar trabalhando com Ele mesmo, e sacrificam em prol da criatura humana, em prol dos outros, porque eles já entenderam, meus irmãos, que quanto mais nós doamos para os outros, quem recebe primeiro é você. Quando vocês vão visitar os asilos vestidos de palhaço, sabe o que mais recebe, gente? São os palhaços. A energia que vem do alto passa pelos palhaços primeiro, doutores da alegria, que tem aqui na casa, passa por eles primeiro e chega até as pessoas. A terapia da música que vocês vão ter lá, quando o Cabral e outros aqui estão cantando, a música que sai da boca do Cabral, o acorde, o som que sai, passa para o Cabral primeiro e vai até eles. Nós ficamos iluminados primeiro, nós recebemos a luz primeiro. E eles recebem depois. O passe que nós damos aqui, o sacrifício de manter o pensamento limpo na hora do passe, um dia antes do passe, o sacrifício de não comer muita comida antes de dar o passe, o sacrifício de ter uma conduta sexual regulada para poder dar o passe, tudo isso é sacrifício. E no momento que você vai dar o passe, você recebe esse fluxo de energia que passa por você e vai para a pessoa. Parece ser tão fácil, né? Quando você para ouvir alguém, o sacrifício de atender o telefone daquela pessoa que liga na hora indeterminada, na hora que você está assistindo a novela. Ou então aquele filme que está assim no momento do calor, né? E a pessoa atende, você olha, ixi, é fulano de novo. Quando você para ouvir essa pessoa, meus irmãos, quem recebe primeiro, mesmo do telefone, é você. Quando você está aqui na casa espírita e tem alguém precisando de conversar com você, e você sabe que é uma pessoa que gosta de conversar muito, pare e ouça a pessoa. Ouça com amor, ouça com carinho, porque o primeiro a receber é você. Você está desenvolvendo a luz. Não há como desenvolver luz, meus irmãos, sintonizado com a sombra. Não tem como. Nós só conseguimos desenvolver a luz sintonizado com a luz. E como nós vamos sintonizar com a luz? Melhorando intimamente, sacrificando intimamente os nossos desejos da terra, os nossos desejos que vão ficar aqui. O tempo precioso, maravilhoso que nós temos de ficar com a nossa família brigando dentro de casa. Por que não vem para o centro trabalhar? E deixa o esposão lá de folga um minutinho. Deixa a esposa de folga um minuto e vem para o centro trabalhar. Diminui a tensão no lar e você se ilumina para poder lidar com ele ou com ela ao chegar no lar. Autoiluminação, meus irmãos. Esse momento que nós estamos... Esse momento agora é um momento de autoiluminação. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aqui, encarnado e desencarnado, que vão sair daqui hoje, vão sair o mesmo. Alguma coisa tocou lá dentro, alguma coisa mexeu lá dentro, alguma coisa vai ser modificada amanhã. Nem que seja parar de tomar café o dia todo. Nem que seja parar de tomar 51 que queima teu perispírito. Nem que seja parar de usar aquele cigarro que acaba com o pulmão. Algo vai tocar dentro de nós, porque nós queremos ser luzes. Nós queremos ser como Chico Xavier, nós queremos ser como Madre Teresa de Calcutá, nós queremos ser como Irmã Dulce, nós queremos ser como Francisco de Assis. Conta que Francisco de Assis, ele chegou naquele estágio de um jovem rico, muito rico. Ele deixou tudo que tinha para poder servir ao Cristo, para poder servir ao chamado do Cristo. Ele tinha que construir uma igreja. Ele pensava que era uma igrejinha que tinha lá em Assis. Mas ele veio para iluminar a igreja católica de novo, que estava no período da escuridão. Francisco deixou tudo, doou tudo que tinha, até a roupa ele doou.
E conta que certa vez Francisco estava andando pelas ruas de Assis, feliz, contente, alegre, como nós às vezes saímos aqui do centro, felizes, contente, alegre. Quando a gente vai no asilo, a gente sai lá feliz, contente, alegre, a gente para no trânsito e a gente deixa a pessoa passar uma, duas, a gente tá iluminado. A vez é nossa, a gente deixa a outra pessoa passar, e vai, passa uma, e passa duas, e passa três, até que um doido buzina a gente atrás, a gente sai daquele sonho. Iluminado. Francisco ali estava agora envolvido com aquelas energias do alto, superiores, e aparece um homem, um mendigo, estende-lhe a mão, uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco, e agora o que eu vou dar para esse homem? Não tem nada. Ele mexeu nos bolsos, ele tinha ainda uma única moeda, a última moeda, se fôssemos Francisco de Assis. Era moeda para comprar o último Burger King. O último McDonald's. E você pega essa moeda e coloca na mão do homem. E agora ele sente, agora eu não tenho nada mesmo. Que maravilha! E saiu feliz. E quando ele viu a sombra, o homem continuou ainda com a mão estendida. Agora, o que eu vou dar para esse homem agora, Jesus? O que eu tenho para dar para ele? O que eu tenho para dar? E ele disse, ele entrou fez aquele momento de introspecção. Ele entrou dentro de Francisco. Ele mexeu lá dentro. Eu tenho algo para dar, sim. Eu tenho eu, Francisco. E ele correu para aquele homem, abraçou, sentiu o homem como seu próprio irmão. Esqueceu do cheiro forte, esqueceu da lepra, esqueceu de tudo, abraçou. E ele, uma voz veio em sua mente. Francisco, sou eu. Todas as vezes que um desses pequeninos procura, é a mim que estás procurando. Toda vez que um desses pequeninos encontra, é a mim que estás encontrando. Que Jesus possa nos guiar até os nossos lares com muita paz e muito amor.